Sobre o podcast, né? Então, hoje nós vamos começar o segundo episódio das minhas histórias e o tema que foi escolhido pelo Instagram tinha sido depressão e tratamento. Acho que a informação mais importante que eu preciso dar sobre esse podcast já no começo é que eu não sou médico, não sou formado na área, então não sou psicólogo, não sou psiquiatra, então eu não tenho capacitação para diagnosticar depressão, muito menos para indicar tratamentos. Por isso mesmo que eu não vou falar sobre remédios que eu tomei ou remédios que vocês poderiam vir a tomar ou algo assim, tá bom? Exatamente porque o objetivo é eu falar sobre a minha experiência passando pela doença e não sobre os remédios exatos, a química exata que eu utilizei durante o meu tratamento. Combinado? Então, assim, em primeiro lugar, é, eu, eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar sobre é que a depressão, e a maioria das pessoas hoje não lidam com a depressão como se fosse algo sério, né? Muitas pessoas ainda acham que depressão é frescura, acham que depressão é um problema das pessoas que têm, não é uma doença real. E isso eu acho que é uma das primeiras coisas que nós precisamos conversar sobre a depressão. É que depressão é sim uma doença e ela precisa sim ser tratada, tá? Depressão não pode ser levada de ânimo leve, até porque ela tem consequências muito graves na vida das pessoas que são depressivas e que têm depressão e muitas vezes acabam nem fazendo um acompanhamento correto, exatamente por a sociedade muitas vezes ainda entender depressão como frescura. Depressão não é frescura, tá? Depressão é um caso muito sério que precisa sim ser tratado com os profissionais competentes para isso. Sobre mim, e por isso que o podcast se chama Minhas Histórias, eu fui diagnosticado com depressão no final do ano passado, em 2019, oficialmente. Porém, eu já tinha tido alguns diagnósticos de alguns psicólogos anteriores, em 2018 e durante todo o ano de 2019, falando que realmente poderia ter traços de depressão, assim como outras doenças, como ansiedade, TDAH e afins. Acho que a parte mais importante em toda a minha experiência foi realmente procurar o atendimento e ser diagnosticado e começar a me tratar. Até porque eu já tive, e no meu caso, eu tenho depressão atípica, que é um tipo de depressão que ela vem e vai com o tempo. Então, diferente de uma depressão normal, que tem geralmente períodos que duram até 6 meses, 7 meses, onde a pessoa tem um pico de sentimento, onde o pico dela é depressivo, digamos assim, o meu, ele prepassa entre processos de depressão e processos de euforia. E esse é o grande problema. Ela não teria uma cura, por assim dizer. Para quem tem depressão atípica, você não tem uma cura. Você toma remédios, mas você não tem uma cura total para o seu problema. Exatamente porque ele não é um quadro clínico que ele é permanente. Então, tem dias que eu estou com processos, com quadro de depressão, tem dias que eu estou com quadro de euforia. Então, eu teria que tomar um remédio que basicamente seria para regular o meu humor. Mas, dentro de tudo isso, eu acho que eu preciso contar sobre a minha realidade convivendo com a depressão enquanto eu ainda nem sabia que eu tinha. É, Em 2008, quando quando a minha família decidiu vir para o Brasil, e eu ainda era um adolescente e não tinha muito o que falar sobre, não tinha muito o que escolher sobre o assunto, eu vim junto. E hoje, analisando realmente o que eu já passei, eu entendo que na época eu muito provavelmente já tinha esse quadro, eu só não tinha sido diagnosticado com ele. Até porque, quando eu fui diagnosticado a primeira vez, como eu já falei para vocês, foi no final do ano passado. Então, basicamente, eu convivi 10 anos com a doença, tendo alguns problemas derivados dela, que adivinham realmente da falta de entendimento dos meus pais e da minha própria falta de entendimento, porque como eu sempre falei para vocês, a sociedade tende a taxar depressão como uma frescura, como um problema de gente de mente fraca, um problema de pessoas que
não têm capacidade de correr atrás das coisas que querem, muitas vezes até de preguiçosos, né? Porque uma das situações de um quadro depressivo é a pessoa não ter vontade, nem ânimo, nem sequer de levantar da cama. A pessoa acorda de manhã e para ela aquele acordar ele é tão pesaroso que ela prefere ficar o dia inteiro deitada do que levantar, do que comer, do que tomar alguma coisa, do que encontrar alguém. Então, essa é a parte mais complicada. E durante toda a minha adolescência, eu lembro que eu sofria com vários processos desse sentido, onde em vários momentos eu estava passando por quadros de euforia e em vários momentos eu não tinha coragem nem de levantar da cama. Eu lembro que várias vezes, principalmente após, igual eu falei, a minha vinda para o Brasil, que eu acho que gravou bastante a situação, porque eu deixei meus amigos para trás, eu deixei minha vida para trás, que mesmo como se fosse adolescente, eu estava principalmente naquela fase de criar esses vínculos, sabe? Esses vínculos de amizade, esses vínculos com a minha primeira crush. E assim, eu tive que deixar tudo isso para trás por uma escolha que na época não foi nem minha, né? Por uma escolha que na época tinha sido da minha família. E essa foi a parte muito mais complicada de todas. Porque a maioria das vezes eu ia para o colégio, mas aí eu chegava em casa, eu não tinha vontade de fazer nada, eu dormia o dia inteiro, dormia a noite toda, às vezes eu não tinha nem vontade de comer, e para quem me conhece sabe que eu amo comer, eu como pra caralho, o tempo inteiro, sempre comendo, não é à toa que eu sou tão bonito, né? Porque senão eu seria um magrelão feião. Eu sou um gordinho feliz, porque eu como pra caramba. E, inclusive, um dos resultados dos meus quadros depressivos é o comer. Quando eu estou num dia muito ruim, quando eu estou num dia que para mim foi um dia pesaroso, ou um dia muito cansativo, ou muito estressante, ou principalmente quando eu estou passando um pouco por esse quadro mais depressivo, eu como bastante, tá? Eu como assim, absurdamente. E isso também é um reflexo do quadro de ansiedade, onde eu fico o tempo inteiro comendo. E nesses dias, principalmente quando eu estava muito ruim, eu chegava do colégio, sem contar que as quantidades de vezes que eu acordava de manhã fingindo que estava passando mal, só para não ter que ir para o colégio. Porque minha vontade era literalmente de ficar fechado no meu quarto, era de não fazer nada, era de ficar completamente quieto e basicamente nem existir. Era um pensamento que eu falava assim, eu não sabia muitas vezes nem o que fazer, porque eu ficava assim, eu não quero fazer nada, eu não tenho vontade de fazer nada, eu acabei de acordar, mas eu não queria acordar, eu não queria fazer nada. E às vezes, é igual eu falei isso, muitas vezes pode ser taxado como preguiça, pode ser taxado como, para muitas pessoas, né, pode ser taxado como uma pessoa que não tem coragem de fazer as coisas, mas quando as pessoas estão passando por esse quadro depressivo, ela literalmente não tem vontade de fazer nada, tá? Ela não tem vontade de sequer levantar da cama. E essa é a parte mais complicada, principalmente para tentar tratar a depressão. É o quê? É a vontade que a pessoa, é a falta de vontade que a pessoa tem, inclusive de procurar tratamento. E isso é muito, muito complicado, tá? Eu lembro que durante a minha adolescência, eu sempre fui uma pessoa que eu me dei muito bem com as outras. Então eu sempre tive, apesar de ser tímido e não parecer, você fala que é tímido, todo mundo, né, fala que é tímido, mas na realidade você fica aí fazendo live e não sei o quê. Gente, eu venço a minha timidez, mas eu sempre fui uma pessoa que ao mesmo tempo eu fui extremamente tímido e ao mesmo tempo eu sempre fui extremamente expressivo e extremamente profundo nas minhas relações. E por isso eu consegui, ao longo da minha vida, desenvolver relações muito próximas com pessoas que são minhas amigas, meus amigos, que eu tenho laços tão fortes quanto laços familiares. Mas nesses dias, às vezes nem essas pessoas conseguiam suprir essa minha tristeza, essa minha profundidade de ficar fechado em mim mesmo e de não ter desejo de nada. E essa é a parte mais complicada. Eu acredito, e por isso eu já falei que eu não sou nenhum especialista na área, não sou nenhum especialista, não sou médico, não sou psicólogo, não sou nada disso, mas a depressão, ela precisa sim ser acompanhada por profissionais da área. Rubem, por que que você fala isso? Por que que você acredita
já que você mesmo falou que você ficou 10 anos aí convivendo sem nem sabendo que tinha esse quadro depressivo. Gente, o fato de eu ter sobrevivido 10 anos convivendo com uma doença que eu não sabia que eu tinha, isso não quer dizer que todo mundo vai reagir da mesma forma, pelo contrário, tá? Infelizmente, muitas pessoas em quadros depressivos, elas têm muitos pensamentos sobre tirar a própria vida, muitos pensamentos que os levariam a fazer besteiras, tá? Então, por isso que eu falo, e eu vou repetir isso várias vezes ao longo do podcast, exatamente porque eu não sei até que minuto você vai ouvir, até quando você vai me acompanhar por aqui. Então, o que eu quero te dizer é isso. Se você tem algum tipo de sintoma, se você tem alguém da sua família que tem algum tipo de sintoma, por favor, procura ajuda. E muitas vezes você não precisa nem procurar ajuda direto de um profissional, porque às vezes você tem medo, às vezes você não tem condições, às vezes você sofre um pouco com esse preconceito que a sociedade tem, né? Desse processo de visitar um psiquiatra. Ah, eu vou visitar um psiquiatra porque eu sou louco. Ah, eu vou visitar um psicólogo, isso é coisa que já me falaram, né? Inclusive algumas pessoas da minha família me falavam isso, né? Que psicólogo é coisa de gente de mente fraca. E isso é uma frase erradíssima, erradíssima, seja para um quadro de ansiedade, seja para um quadro de depressão, seja para qualquer tipo de quadro de uma doença psicossomática, você deve sim procurar um atendimento com um profissional, porque somente os profissionais vão conseguir te ajudar de fato a sair desses quadros. Agora, como que eu consegui conviver 10 anos então com a depressão? Porque como eu já falei para vocês, a minha depressão ela não tem cura, mas ela tem um processo, eu consigo regular ela através de uma certa medicação que eu tomo, que é bem tranquila, assim, não é nada pesado, não é nem tarja preta, mas é algo que eu consigo regular então no meu dia a dia. Então, como que eu fiz? Para começar, que foi inclusive isso que me levou a gostar tanto de jogos e tanto de computador, quando eu estava nesse processo de muitas vezes não querer nem comer, não querer fazer nada, não querer muitas vezes nem levantar da minha própria cama, isso sem contar que minha mãe sempre trabalhou o dia todo, então eu ficava muito tempo sozinho, e eu não tinha muitos amigos aqui no Brasil, porque eu tinha acabado de chegar, o meu ponto de fuga, o que me ajudou a superar o meu problema, foi, no caso, os videogames, ou, no caso mais específico, para computador, né? Jogos para computador, até porque eu não tinha videogame na época, eu tinha um computador que eu tinha trazido de Portugal, eu lembro até hoje, era um notebookzinho que eu tinha trazido de Portugal, e eu ficava jogando Dota 1 nele. Na verdade, eu comecei jogando Warcraft, né? Que eu já jogava Warcraft desde Portugal, e aí, jogando Warcraft, eu acabei descobrindo uns amigos, umas pessoas do colégio que eu jogava, que também jogavam Warcraft, e eles jogavam um joguinho chamado Dota. E que hoje já existe uma nova versão, né, que é o Dota 2, que é um jogo competitivo, que é um jogo que inclusive eu gosto bastante de assistir, e é muito bom. Mas enfim, uma das formas que eu consegui vencer um pouco dessa minha dificuldade, dessa minha doença, foi através dos jogos, foi através da distração que os jogos começaram a me trazer, foi através das interações interpessoais que os jogos começaram a me trazer. E foi isso que me trouxe hoje, inclusive, até onde eu estou. Porque, por exemplo, se eu streamo hoje na Twitch, se eu gosto muito de jogos, e se muitas vezes eu tenho algum contato mais direto com os meus alunos, através de um tema diferente, por exemplo, de games, tem muito a ver por conta desse problema que eu passei. E eu acho que por isso que faz parte desse podcast, que é as minhas histórias, né? Porque eu quero me apresentar para vocês. Logo, logo eu pretendo criar um projeto maior que venha trazer temas mais abrangentes, que não seja só sobre a minha vida, né? Porque ninguém merece vocês ficarem me ouvindo 45 minutos, 1 hora só falando sobre a minha vida. Mas eu quero que vocês me conheçam, porque eu quero que vocês entendam de onde vem o meu trabalho e de onde vem esse meu desejo de levar para as pessoas algo que me ajudou bastante. E na época, eu conhecendo essas pessoas, então, no colégio onde eu estudava, que era o Colégio Estadual Jardim Europa, eu comecei a conseguir sair um pouco desse quadro depressivo e eu comecei a cada vez menos ter essas crises que muitas vezes me pediam até de levantar da cama,
ou me impediam de sequer me conectar com a minha família, porque quando eu estava às vezes eu acordava, gente, só com vontade de chorar. E isso era um adolescente, poxa, eu tinha 17 anos. Eu era adolescente e assim, eu não tinha. Eu sou um adolescente que eu sempre falei pra vocês. Eu falo isso em minhas aulas e falo isso pra todo mundo que é meu amigo. Eu sempre fui muito privilegiado. Apesar da minha família não ser rica e nunca ter sido, a minha mãe já foi muito bem de situação. Mesmo quando a gente veio pro Brasil, nunca tive falta de nada. A gente sempre morou em casas boas. Então, eu sempre fui uma pessoa muito privilegiada, né? Sempre tive acesso à internet, sempre tive acesso a tecnologias, Game Boys, Playstations, computadores e afins, celulares. Eu ganhei meu primeiro celular com 12 anos, 11 anos aproximadamente, acho que 11 anos. Para vocês, a nova geração, né? Isso é normal, né? Porque na verdade vocês ganham celulares com 5 anos. Mas eu tô falando que, para vocês verem, se eu tinha 11 anos, então foi há 17 anos... 17? Isso, foi há 17 anos atrás, foi em torno de 2002, 2003. Para vocês entenderem, em 2002 e 2003, as crianças não tinham celulares com 11 anos, tá? O meu primeiro celular, eu lembro até hoje, foi um Siemens. A tela dele era mais ou menos, tipo, metade do meu dedo, assim, sabe? O visor. Era isso aqui, era meu dedo, sabe? Tipo, isso aqui era o visor do Siemens. E aí eu só conseguia ver os números que eu estava discando. O negócio até para mandar a mensagem era difícil, porque a tela era tão pequena que a mensagem ela ia sumindo, porque eu ia escrevendo e ela ia passando para lá do monitor da telinha, né? E eu não conseguia mais ver o que eu escrevi para trás. Então se eu escrevi besteira, ia continuar uma besteira escrita. Mas tudo isso que eu estou falando é para levar para vocês que não importa se você tem boas condições de vida, se você é rico, se você é pobre, se você é bonito, se você é feio, se você é uma pessoa super extrovertida, se você é uma pessoa super introvertida, qualquer um pode desenvolver um quadro depressivo. Eu mesmo, como eu falei para vocês, eu tinha uma vida privilegiada, eu estudava num colégio que eu gostava até, eu tinha tecnologia ao meu acesso, eu tinha computador, tinha celular, tinha dinheiro, podia ir para o shopping, sempre comi bem, nunca faltou nada na minha casa, minha mãe sempre cozinhou maravilhosamente bem. Inclusive, salve para minha mãe, que eu amo demais de coração, de paixão. Para quem sabe, ela é minha heroína. E eu sempre tive tudo isso, e isso não me impediu de desenvolver um quadro depressivo, tá? Porque a depressão ela não escolhe as pessoas, ela não escolhe cor, ela não escolhe classe social, ela não escolhe gênero. Qualquer um de nós, inclusive amigos de vocês mesmos podem às vezes vir a passar por quadros depressivos e muitas vezes se sentirem desamparados, que eu acho que esse é um dos maiores problemas vinculados a doenças psicológicas, que é o quê? É o fato das pessoas terem preconceito tão absurdo que elas não conseguem lidar com a situação do outro ter depressão. Eu lembro, teve um filme muito recente que eu indico para todo mundo, é um filme muito bom, que é o próprio filme do Coringa. E tem cenas muito marcantes que eu acho que todo mundo que passou ou tem um quadro depressivo ou passou por quadros de doenças psicológicas acaba se identificando, que quando ele está falando, nesse caso específico era uma crítica para o Estado, mas isso pode ser uma crítica para a sociedade, que é quando ele está falando sobre os problemas dele com aquela assistente social, e aí ela fala, mas eu não sabia disso, e ele para e fica tipo assim, como assim? O tempo inteiro eu falei sobre isso, o tempo inteiro eu dei sinais disso, o tempo inteiro a gente estava aqui nas sessões discutindo sobre essa situação e você está falando para mim que você não sabia. Ou seja, basicamente, e aí ele fala para ela, né, você na verdade nunca esteve me ouvindo. E essa é uma das realidades, quando a gente vai às vezes discutir com outras pessoas sobre os nossos problemas. A gente vai falar sobre depressão, a gente vai falar sobre crises de ansiedade e basicamente as pessoas não escutam, porque existe um preconceito que precisa ser quebrado urgentemente na sociedade. Tá? A pessoa não escolhe ter depressão e a pessoa não escolhe sair da depressão. Ok? Uma das coisas, eu já falei de uma das coisas que me ajudou, que foi os games. Outra coisa que me ajudou também,
e vem me ajudando cada vez mais foi encontrar pessoas com quem eu me identificava. Pessoas que já tinham passado pelos mesmos problemas do que eu e elas entendiam a necessidade dessa cura, a necessidade desse tratamento, a necessidade de, juntos, muitas vezes, conversando sobre os nossos problemas, a gente conseguir chegar em pontos em comum. Que pontos em comum eram esses? Os nossos medos, os nossos problemas, a nossa falta de vontade de fazer as coisas. Gente, quando eu falo de falta de vontade de fazer as coisas, às vezes é para coisas que eu amo. Porque eu já falei para vocês, o meu quadro ele não tem cura. Então, até hoje, com 28 anos, tem dias que eu acordo e eu literalmente não tenho vontade de fazer nada. Eu acordo da minha cama e eu não tenho vontade de almoçar, e eu passo o dia inteiro, às vezes, deitado. E aí você pensa, nossa, mas passo o dia inteiro vendo Netflix. Não. Eu não tenho vontade nem de ligar a televisão. É um negócio tão escroto e tão difícil, às vezes, de lidar, porque eu fico deitado e eu não quero nem ver televisão. E eu pego o meu celular e eu olho, desligo ao mesmo tempo, e eu passo, assim, horas, 3, 4, 5 horas, às vezes 6 horas, já passei 6 horas do meu dia deitado, sem vontade nem sequer de me levantar da cama. E essa é a minha maior dificuldade até hoje. Quando eu estou nesses dias, eu sei, inclusive, para quem passa por processos depressivos, consegue entender isso com mais clareza, mas quando eu sei que isso vai rolar, sabe? Às vezes eu já vou deitar com a minha mente, tipo assim, velho, eu não tô bem. Às vezes eu não tive um dia bom, às vezes aconteceu algo que eu não gostava, e eu simplesmente me deixo levar. Exatamente por não ter forças para lutar contra isso. Ah, Rubem, então você está falando que não tem jeito, não adianta o que a gente fizer. Quando a pessoa tem depressão, ela vai sofrer com isso e já era e precisa sofrer com isso. Não, eu sou um péssimo exemplo. Eu sou um péssimo exemplo por quê? Porque eu não faço meu tratamento da forma que eu deveria fazer. E esse é um dos conselhos, é o meu segundo conselho para as pessoas que têm algum tipo de problema psicológico, seja vinculado à ansiedade, seja vinculado à própria depressão, nunca deixem de fazer o tratamento de vocês. Então, se vocês têm a oportunidade, se vocês têm a possibilidade, continuem fazendo terapia, continuem indo, se for o caso, no psiquiatra. Eu tive uma ex-namorada que ela está estudando psicologia e ela sempre foi super contra eu ir no psiquiatra, tomar remédios e afins, porque ela acredita que a terapia com psicólogo é o primeiro passo para a gente conseguir lidar com isso. Eu não vou discordar dela, eu acredito realmente que a terapia com psicólogo é importantíssimo, e isso não só para quem tem depressão, tá? Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Novamente, faça o que eu digo, não o que eu faço. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Eu estava fazendo terapia até o começo da quarentena, e aí, exatamente por eu ser do grupo de risco, eu acabei parando, e isso acabou atrapalhando, inclusive, o meu processo. Que estava bem legal, estava até gostando bastante da pessoa com quem eu estava fazendo terapia. E assim, entender que todos esses processos são processos demorados, tá? Terapia não é um Nissin miojo, que você vai, fica 3 minutos e depois de 3 minutos você está pronto para uma nova vida. Ou que você vai uma semana e que na semana seguinte você vai ser uma nova pessoa, transformado, que você vai gritar pelos poderes de Grayskull e você vai se transformar no He-Man. Não é assim que funciona a terapia, tá? Terapia é um processo longo, é um processo difícil, mas é um processo totalmente necessário. Então, um dos meus conselhos se você tem a oportunidade, se você tem a capacidade, se você tem o privilégio de poder fazer terapia, por favor, faça. Ah, Rubem, mas eu não tenho depressão. Não tem problema se você não tiver depressão, porra. Não tem problema, já falei para vocês, terapia é importante para todo mundo. Todos nós temos problemas e temos dificuldades em lidar com coisas do nosso dia a dia, às vezes seja com família, seja com relacionamentos interpessoais, seja com relacionamentos amorosos, seja com o que for, que a gente consegue aprender a lidar melhor se a gente fizer terapia, se a gente se conhecer melhor. E nada melhor para você ajudar outra pessoa do que você se conhecer. Porque a gente tem muito disso, né? A gente tem muito de querer dar conselhos para o outro sem a gente nem se conhecer. Então, você nem se conhece pessoalmente, você nem entende, às vezes, muito aquilo que você passa, você não entende o conflito que você tem na sua casa, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com a sua irmã.
Você não entende esses conflitos que você passa e você quer sair distribuindo conselhos, sendo que você mesmo é uma das pessoas que mais precisa, às vezes, de conselhos, pensando nos seus relacionamentos, tá? E sobre a depressão, ela já me atrapalhou, tá? Já me atrapalhou profissionalmente, já me atrapalhou financeiramente, já me atrapalhou em relacionamentos, já me atrapalhou no relacionamento amoroso. E quando eu falo isso, é porque, primeiro, as pessoas não são realmente obrigadas a saber lidar. Elas deveriam saber, mas a sociedade que a gente vive, culturalmente, criou as pessoas para entender que pessoas que têm doenças psicológicas são pessoas fracas mentalmente, não são pessoas... e geralmente a sociedade ela tende a ser um pouco egoísta, então ela não consegue compreender a dor do outro, ela não consegue compreender o problema do outro. E eu lembro de um trabalho que eu tive, que eu tive um problema com o meu chefe, um problema de lidar mesmo com ele. Ele era um chefe extremamente grosseiro, extremamente estúpido. Eu era, de verdade, modéstia à parte, eu era muito bom naquilo que eu fazia, os resultados na empresa eram claros a respeito disso, e eu comecei a ter vários problemas com ele. E isso começou a afetar meu lado pessoal, eu comecei a ter várias crises de ansiedade. Isso agravava muito o meu quadro depressivo, porque eu não conseguia mais lidar com esses meus problemas. A ansiedade, os quadros de ansiedade, acabavam agravando o meu quadro depressivo, porque às vezes eu acordava de manhã e inicialmente era um trabalho que eu gostava muito de fazer, eu liderava um time direto, era um time que batia metas, era um time que conseguia fazer as coisas, mas eu tinha esse chefe que de vez em quando ia lá me visitar. E, velho, o dia que ele ia me visitar, o dia pra mim já era uma merda. Já era uma merda, porque ele era literalmente um gatilho para os meus problemas. E exatamente por eu não saber lidar com ele, por eu não saber lidar com a presença dele, e por toda vez que ele ia para lá, começava a me dar crise de ansiedade. De manhã eu já acordava sem vontade de fazer nada, ou de manhã eu já acordava assim, com um sentimento desesperador. E isso acabava me atrapalhando, porque toda vez que ele ia para lá, era horrível as reuniões que eu tinha de manhã, perto dele. Quando eu fazia, eu tinha uma parte do meu trabalho que era entrevistar pessoas para fazer um processo de contratação. Quando eu ia entrevistar junto com ele, o negócio saía tudo cagado, porque eu realmente não conseguia lidar com as coisas que eu fazia perto dele, porque ele era um gatilho para esses meus problemas. E isso, às vezes, o gatilho pode ser qualquer coisa, tá, gente? Pode ser o nome que você é chamado na escola, pode ser um colega de trabalho, pode ser alguém da sua família, porque às vezes a gente acha que família é amor, família é companheirismo, a gente sempre tem que perdoar família. Gente, família também pode ser tóxica, tá? Pode não, tem muitas famílias que são tóxicas. Às vezes pode ter familiares que podem sim desencadear quadros de ansiedade, quadros de depressão ainda mais profundos em você. Então não é porque é família que você tem que tolerar todas as coisas. Você precisa tolerar, você precisa aprender a respeitar as pessoas como um todo. Mas a gente precisa entender que família nem sempre vai nos ajudar. Muitas vezes, nesses casos de crise de ansiedade, de depressão, a família ela pode sim agravar o nosso estado de saúde, tá? Então, a gente precisa aprender a lidar, inclusive com a nossa família. Que eu acho que essa é uma das partes mais difíceis da gente lidar, certo? E sobre um contexto geral, é um conselho, tá? Se afaste de pessoas tóxicas, se afaste de relacionamentos tóxicos que agravam o seu quadro, seja ele de ansiedade, seja ele de depressão, seja ele qualquer for. Esse acho que é um dos maiores conselhos que eu posso dar para vocês de coisas que me afastaram, que me atrapalhavam na minha vida. Eu tinha um relacionamento com uma pessoa na minha vida, e não era um relacionamento amoroso, um relacionamento de amizade, onde a pessoa era extremamente tóxica comigo. Extremamente tóxica. Extremamente, só falava merda, só sabia criticar, a pessoa que eu considerava muito, que eu tinha assim, um afeto absurdo por ela. Ela só sabia criticar, ela só sabia falar coisas ruins, ela só sabia reclamar de tudo, ela só sabia, sabe, me jogar para baixo nas coisas que eu fazia e sempre tentando colocar defeitos e sempre que, segundo ela, era tentar incentivando. Incentivando é o caralho, tava sendo completamente escrota. E enquanto eu não me afastei dessa pessoa, eu não consegui melhorar. E isso vale para tudo, tá? Como eu já falei. Então, se você tem algum tipo de relacionamento assim, você não é obrigado a manter.
mesmo se for amizade, mesmo se for namoro, mesmo se for casamento, mesmo se for seu chefe, mesmo se for quem quer que seja. Relacionamentos tóxicos, eles não devem existir na sua vida. E isso é um ponto que você só vai conseguir lidar muitas vezes fazendo terapia. Por isso eu falo da importância de fazer a terapia. Por quê? Porque você só vai realmente conseguir lidar com isso a partir do momento que você aprender a lidar com suas relações. E esse é um dos outros conselhos que eu tenho para dar para vocês, dentro das minhas experiências, ao longo do tempo convivendo com a depressão, é isso, sabe? Por favor, aprendam a lidar com relacionamentos tóxicos. De que forma? Se afastando deles. E às vezes o relacionamento é tóxico porque você permite, mas você também permite esse relacionamento tóxico, não é por culpa sua, é porque você está preso dentro desse relacionamento. Por isso, novamente, faça terapia. Eu falei, eu vou falar 10 mil vezes ao longo do podcast, porque isso é algo que eu quero que fique na cabeça de vocês. Façam terapia. A UFG e a PUC, aqui em Goiânia, e eu acredito que nos outros estados, nas universidades federais também tem esse tipo de serviço, eles têm esses acompanhamentos, tá? Gratuitos para o público, geralmente para o público estudantil. A UFG tem grupos, mas a UFG também tem grupos para públicos exteriores. Então, se você às vezes não tem condições financeiras, entre em contato com as instituições universitárias da sua cidade, corre atrás, porque eu acredito que você vai conseguir, tá bom? E se você tem a condição financeira, por favor, pague e valorize essas profissões que são muito, muito importantes. Dentro das minhas experiências, eu gostaria de contar também sobre um problema meu com projetos. Várias vezes, e isso é algo que eu lido, que não tem só a ver com a depressão, mas a depressão é um dos problemas envolvidos nisso. Muitas vezes eu sou muito animado com as coisas, eu sou sempre 100% animado com tudo que eu faço. Independentemente de eu gostar ou não, eu faço da melhor forma possível, sempre me esforçando ao máximo para fazer da melhor forma possível. Obviamente que quando eu faço algo que eu amo, como por exemplo dar aulas, e esse é o último ponto que eu quero falar sobre dar aulas, mas quando eu faço algo que eu amo, fica bem mais fácil. Mas dentro dos meus projetos pessoais, as minhas crises de ansiedade e a depressão já me atrapalharam bastante, assim, seja em projetos... O próprio podcast, gente, eu estou gravando esse podcast agora, mas já deve ter pelo menos um ano e meio que eu falo com amigos meus, que eu falo com pessoas que eu gostaria de gravar o podcast. E eu sempre acabei deixando para depois, eu sempre acabei não conseguindo levar a cabo, eu sempre tentei várias vezes e acabando não conseguindo e falhando no meu processo de fazer o próprio podcast, porque a ansiedade, as minhas crises de ansiedade, muitas vezes me traziam pensamentos do não vai dar certo, e se não der certo, e para que você vai fazer isso, e como que você vai fazer isso, e eu mesmo criava 1 milhão de barreiras mentais sobre as coisas que eu ia fazer, sobre esses projetos que eu ia fazer, e várias pessoas sempre falando, faz, Ruben, acho que vai ser legal, acho que você vai conseguir trazer umas ideias diferentes, acho que você vai conseguir produzir um conteúdo massa. E várias pessoas falando isso, mas ao mesmo tempo, as minhas crises de ansiedade, elas ficavam ali batendo e martelando na minha cabeça e falando assim, você não vai dar conta, vai dar merda, vai dar muito trabalho, você não vai conseguir, vai ser um saco, vai ser horrível, e tudo isso, esse turbilhão de pensamentos sempre me impediram de começar esse projeto. E esse é só um dos exemplos dos projetos que eu já quis começar. Já teve vários projetos que eu iniciei e não levei a cabo exatamente por conta desses problemas. Por conta da ansiedade sempre me falar que às vezes eu não ia dar conta ou que eu não ia conseguir levar adiante, ou projetos que eu iniciei e que durante quadros depressivos eu basicamente joguei tudo a perder, porque às vezes eu acordava de manhã e não tinha vontade nenhuma de fazer nada e não tinha vontade nenhuma de levar o projeto para frente, e isso foi me atrapalhando assim em níveis absurdos. Como eu falei, já me atrapalhou em vários relacionamentos. Tudo isso por conta dessa falta de vontade, desse desespero de viver, dessa ausência, às vezes, inclusive, de uma vontade de viver e de simplesmente existir. Existir, às vezes, quase, como eu falei nesses dias, que às vezes eu fico 7 horas na cama, num estado quase que vegetativo, onde eu não tenho vontade de fazer nada. E aí, me leva a falar do meu ponto final,
que tem sido, acho que o meu melhor tratamento, que já vem desde o final do ano passado, que foi descobrir algo que eu amo fazer e que eu acordo todos os dias com energia para fazer, que é dar aulas. Eu acho que eu amo tanto educação, eu acho que eu amo tanto o dar aulas, porque basicamente isso salvou minha vida. É, eu estava, acho que, num dos piores quadros depressivos da minha vida quando eu comecei a dar aulas. Inclusive, antes de eu entrar no colégio, várias vezes com pensamentos ruins, por assim dizer. E eu estava passando por uma das minhas piores crises de depressão, onde eu não tinha vontade de fazer nada, onde eu não tinha vontade, eu levantava assim, sem ânimo nenhum. Eu tinha tido problemas, igual eu falei com vocês, com aquele chefe escroto, aquele chefe merda, que só me dava trabalho, que não me ajudava em nada, que pelo contrário, só me fazia passar por situações incrivelmente ruins. E aí eu tive essa oportunidade de começar a dar aula. E eu já tinha dado aula antes, né? Eu já tinha dado aula no ensino médio, tinha dado aula de inglês, depois, durante a faculdade, tinha dado aulas particulares de história, tinha dado aulas em alguns outros colégios, substituindo alguns colegas meus. Então, eu sempre fui muito apaixonado em dar aula, sempre foi algo que eu gostei muito de fazer. É, E, e aí, eu comecei a ter minhas próprias turmas. Eu fui contratado por um colégio aqui em Goiânia, na cidade que eu moro, e eu fui contratado por um colégio e eu tive a oportunidade de ter minhas próprias turmas. Não era o começo do ano, então eu tinha que, inclusive, cativar os alunos que tinham um professor do qual eles amavam muito. Não foi fácil, mas eu acredito que eu consegui ganhar meu espaço junto com eles. E acho que isso foi o mais importante para mim. Encontrar algo que eu amo e que realmente preenche o meu coração. Então, assim, as aulas, o dar aulas, o ser professor salvou minha vida. E eu acho que salva até hoje, porque mesmo em dias que eu estou desanimado, toda vez que eu vou dar aula, o ânimo recobra. Então, o fazer algo que a gente ama, o fazer algo que a gente faz de coração, algo que a gente faz, assim, inclusive de paixão, acho que é um dos melhores tratamentos que tem para depressão ou para os quadros de ansiedade. Rubem, então você deixou de ter? Não, não deixei de ter. Mas ele me tirou do fundo do poço. Acho que, igual eu falei para vocês, uma das piores fases da minha vida. E assim, era uma das piores fases da minha vida no emocional, porque eu falo para vocês, e por isso que eu falo para vocês que o ter dinheiro, o ter as coisas, o você conseguir as coisas, não te leva a lugar nenhum. E sabe, e se você tem problemas de depressão, você vai ter você sendo rico ou você sendo pobre. A ausência do dinheiro não vai causar, ou a abundância do dinheiro não vai te impedir de você passar por esses problemas. Tanto que eu falo para vocês, nessa época que eu mais estava no fundo do poço, gente, eu tinha dinheiro para fazer o que eu quisesse. Eu ganhava muito bem, eu ganhava muito bem. Eu ganhava vários prêmios, eu ganhava vários bônus, porque igual eu falei para vocês, os resultados naquela minha empresa que eu falei para vocês, eles eram muito bons, eles eram muito expressivos. E isso se refletia no meu pagamento, porque a empresa ela pagava por esses resultados. E assim, então eu tinha dinheiro, eu tava com tudo que eu precisava, digamos assim, teoricamente, né? Porque a gente sempre se liga muito às coisas materiais, mas eu cheguei em uma profunda crise de depressão, que foi quando eu comecei então o trabalho com a minha psiquiatra e com o meu psicólogo. Mas foi o dar aula, foi o ter acesso aos meus alunos, foi o ter acesso a algo que eu amo, que era chegar de manhã dentro de sala de aula e poder ensinar e poder falar de algo que eu gostava e começar a ver aquelas mentes crescendo e aqueles olhinhos olhando para mim e se sentindo cativados pelo que eu falava e eu ter a oportunidade de estar ali ensinando, que conseguiu me tirar desse quadro. Então, esse acho que é um dos meus recados para vocês. Entendam, fazer coisas que a gente ama vai sim nos ajudar, vai sim nos ajudar a crescer e vai nos ajudar a superar essas dificuldades que podem vir com a depressão. Para encerrar o podcast, eu gostaria de novamente relembrar vocês: procurem tratamento. Depressão não é frescura, crise de ansiedade não é frescura, não importa se você é lindo, feio, magro, gordo, rico, pobre, branco, preto, hétero, gay, não importa, não importa.
não importa. Qualquer ser humano, ele está à mercê de ter algum tipo de doença psicológica, está à mercê de ter vários tipos de sofrimento que o podem levar a áreas muito ruins. Eu já tive colegas que, não tratando dos problemas psicológicos, atentaram contra a própria vida. E eu falo para vocês, foi um dos sentimentos mais difíceis de lidar que eu tive na minha vida, foi ver esse amigo meu no hospital e toda aquela situação e a sensação de impotência. Então, olhem para as pessoas que estão à volta de vocês, se lembrem, não é uma responsabilidade, façam isso de coração, ou então é melhor nem fazerem, mas não levem como uma responsabilidade, como um trabalho, só tentem ser mais humanos. E isso, para você que é chefe, para você que está escutando esse podcast agora, que você que é chefe, para você que é empregado, para você que é dono da empresa, para você que é cliente da empresa, para você que é aluno, para você que é professor, para você que tem qualquer tipo de relação social, entenda. Eu acho que a melhor forma de nós conseguirmos combater essas doenças e conseguirmos evitar suicídios e conseguirmos evitar que pessoas sofram como elas sofrem diariamente no Brasil e em diversos países, é a gente sendo humano e a gente entendendo que esses problemas eles podem acontecer com qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, em qualquer lugar que você esteja. Se entenda também que você não está sozinho, que eu acho que esse era um dos sentimentos que mais me levava ao fundo do poço. Era esse sentimento de muitas vezes eu estar rodeado de 10, 15, 20, 30 pessoas, ter meus amigos lá, ter os grupos de WhatsApp, ter os grupos no Discord, eu ainda me sentir sozinho. Então eu te falo, você não está sozinho, com certeza tem pessoas na sua vida que te amam, mesmo que às vezes tudo pareça ruim, pensa que existe uma luz no final do túnel. Mas é obrigação sua e dever seu procurar ajuda, seja inicialmente no amigo, seja num professor, seja num colega de trabalho, mas é importante, faça isso com alguém que você confia, faça isso com alguém que você sabe que vai ter uma recepção boa, que é alguém que você confia, alguém que não vai te julgar, porque você não merece ser julgado por ter depressão, por ter crise de ansiedade, você não merece ser julgado por nada disso, pelo contrário. E com isso eu encerro mais um bate-papo com o Gordo. Então, beijo para vocês, muito obrigado por terem escutado até agora e até semana que vem. Obrigado e é isso. Gente, encerrei a gravação de áudio, vou agora responder ao chat, peço desculpas aí por não ter respondido antes, mas como eu falei para vocês, como eu estava gravando o podcast, era importante eu tentar fazer ele linear, sem interrupções, para facilitar a gravação. Então, em primeiro lugar, né, salve FESFET, muito obrigado por participar, tá? Muito obrigado por estar junto, por colar aqui mais uma vez. Raniel, comeram uma cebola? Tá, vamos lá, vou comer essa cebola depois. Tela de loading, meu lindo, ó, minha linda, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo por participar. Você me deu o follow durante o podcast, então desculpa não ter agradecido antes, mas não sei se você é ela ou ele, mas muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao canal. Que bom que você gostou, já tem um outro podcast no meu canal do YouTube, eu estou começando agora, esse foi o segundo episódio. Eu espero que você tenha se identificado, se você quiser trocar uma ideia, se você quiser conversar sobre, meu Discord está disponível, pode me adicionar lá no Discord, entre em contato, vamos trocar uma ideia, se eu puder te ajudar em algo, pô, tô aqui para isso, tá? E fico muito feliz que você se identificou. E espero realmente poder ajudar em algo, tá? Espero que esse podcast possa te ajudar, possa ajudar outras pessoas, porque esse é o intuito principal desse projeto. E tamo junto, tá? O que eu puder ajudar é isso aí. Valeu demais. E igual eu falei, só tem um vídeo lá, tá? Porque realmente eu comecei semana passada com o projeto do podcast, eu comecei com a Twitch, tem umas 3 semanas agora. E o objetivo é esse. Ainda tem poucas pessoas assistindo. Hoje, inclusive, várias pessoas do meu grupo estão saindo, estão viajando. Já tinham me avisado que não iam participar.
mas que iam participar depois pelo YouTube. Então espero que dê certo, espero que o pessoal goste depois, consiga assistir. É, e é isso aí, o meu trabalho basicamente é esse, né, agora, tá? Então se alguém que estiver aí na live quiser trocar uma ideia, quiser alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, tamo junto. Agora, inclusive, é a hora. Eu sempre tive problemas com projetos também, e também sempre tive problemas com problemas mentais. Então, o tela de loading, de verdade, tá? Isso não é vergonha nenhuma. E, cara, o que eu te aconselho de verdade é a procurar ajuda, tá? Seja de um psicólogo inicialmente. Eu sempre aconselho a ir no psicólogo, fazer terapia e depois, só depois, procurar uma terapia com um psiquiatra, tá? Porque psiquiatra geralmente ele vai tentar direto já um tratamento químico, então com remédios, que às vezes, com certeza, é totalmente necessário, tá? Não estou desfazendo da necessidade de tomar remédios, até porque, como eu falei, eu mesmo tomo. Tomo um só, na verdade tomo dois, um deles eu parei de tomar porque era para dormir, me deixava muito grogue de manhã, e eu parei de tomar por conta própria. Mas o outro eu continuo tomando até hoje, porque é uma necessidade. E cara, eu te falo, melhorou bastante minha vida depois que eu comecei a fazer tratamento, tá? Eu comecei a entender várias coisas sobre a minha realidade depois que eu comecei a fazer tratamento, tá bom? Então, te aconselho a procurar um psicólogo e realmente discutir sobre isso, que você vai ver que vai melhorar bastante. E reforço, porque eu não sei se você estava nessa parte. A terapia, velho, não acontece do dia pra noite, tá? Então, não adianta, às vezes, você achar que você vai fazer 1, 2 semanas de terapia e que você vai mudar a sua vida. Cara, não é assim. Terapia é um processo longo, tá? É um processo demorado, que é o que eu sempre falo, né? Eu falo pra mim mesmo, porque eu tenho muita dificuldade com terapia. Eu sou uma pessoa muito acelerada e eu tenho muita dificuldade com terapia. Então, é um problema meu, que eu sempre tento colocar na minha cabeça. Eu tenho 28 anos de problemas. Eu não vou resolver 28 anos de loucura em 2 semanas de terapia, tá? Então, eu sempre deixo essa dica pra mim mesmo e que eu espero compartilhar pros outros, tá? Eu tenho muita dificuldade, muita. Já passei por inúmeras terapias, inúmeros processos de terapia e eu sempre tive muita dificuldade. Oi, Darkrono, meu amor, meu lindo, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Obrigado por estar aí na live mais um dia. Obrigado por estar junto. Eu fiz o podcast, eu vou inclusive encerrar já já essa transmissão, assim que a gente terminar de trocar ideia, para iniciar outra. O Kika. Se eu sou feliz? Cara, eu sou muito feliz, velho. Eu sou muito feliz. E eu acho que essa é uma das questões. A minha felicidade, ela não influencia, ela não influencia no meu problema psicológico, tá? Então, a minha felicidade não me impede de ter crise de ansiedade. A minha felicidade, ela não me impediu de ter depressão. A minha felicidade não me impediu de ter nada disso. Até porque essas coisas não são vinculadas, tá? Então eu sou feliz, mas ao mesmo tempo tinha esses problemas. E eu só consegui, inclusive, enxergar isso depois de um longo processo de tratamento, tá? Então, Emps, ó, só pra você. Então, tô gravando, tá? Depois você edita pra nós. E assim, entendeu? Essa é uma grande realidade. A felicidade e a depressão, elas estão, não quer dizer que elas não estejam vinculadas, tá? Não quer dizer que elas não possam fazer parte uma da outra. E esse é um ponto que a gente precisa se atentar bastante. Que bom, Darkrono, que você está aprendendo a falar português comigo. Fico feliz que eu estou ensinando até na Twitch. Vamos ver. Isa, Ruben, eu vou ser sincera contigo. Eu todos os dias estava adiando para ir ao psicólogo porque percebi que já faz uns 3 anos que não estava bem. E agora, escutando o que você me disse, vou procurar, não vou adiar mais. Isa, por favor, faz isso. Se você realmente tem essa oportunidade de ir no psicólogo, não deixe de ir. Igual eu falei, não é fácil. Às vezes, inclusive, você pode não se identificar com o seu psicólogo. Isso não quer dizer que você não deva procurar outros, tá? Uma das coisas do tratamento psicológico e eu vou fazer um episódio depois com alguém da área.
eu vou convidar alguém da área para vir aqui falar comigo, para falar um pouco mais sobre isso, assim, de uma forma mais técnica. Mas, Isa, por favor, procura. E a terapia tem que ser um lugar de tranquilidade, de confronto, mas, ao mesmo tempo, de tranquilidade. Ou seja, você precisa se sentir à vontade de se abrir com o seu terapeuta, seja ele homem, seja ele mulher, seja ela mulher. Então, a terapia, ela é fundamental, fundamental em qualquer tratamento de um problema psicológico, tá? Mas você precisa se sentir bem nela, seja ela behaviorista, seja ela da psicanálise, seja ela de... tem umas que faz que é com arte, que é através de expressão, de dança. Velho, você precisa se sentir bem, beleza? Esse é o grande ponto. EMPS. Ah, não, peraí, tela de loading. Eu sempre tive dificuldade em desenvolver empatia. Até hoje tenho, na real. Então, isso é uma coisa que às vezes pode ser de você, tá? Eu vou ser muito sincero com isso, com você em relação a isso. Às vezes, fazendo terapia, você pode, inclusive, desenvolver uma facilidade maior para ter empatia com as outras pessoas. Ou não, porque isso às vezes faz parte do seu perfil psicológico. Mas às vezes, o fazer terapia vai te ajudar a lidar com o fato de você não conseguir ter empatia com as outras pessoas e de você se expressar melhor a respeito disso. Entendeu? Às vezes a terapia não vai te ajudar a ter a empatia. Às vezes ela vai te ajudar a lidar com o fato de você não ter empatia. E esse é um dos pontos, que muitas vezes a gente precisa se aceitar com o que a gente é. Eu mesmo sou uma pessoa muito infantil em várias coisas. Em várias coisas eu sou muito infantil. Eu tenho gostos muito infantis em várias coisas. Meu paladar, eu sou uma pessoa que gosta extremamente de besteira, gosta extremamente de guloseimas, gosta extremamente de jogar, gosta extremamente de várias coisas que, teoricamente, na nossa sociedade são classificadas como infantis. E eu sempre me martirizei muito por gostar dessas coisas e por, às vezes, não evoluir. E esse é o grande ponto, tá? Esse é o grande ponto. A questão da evolução, ela não vem só após você... Por exemplo, eu achava na minha mente que fazendo terapia eu deixaria de gostar dessas coisas e me tornaria mais adulto. Mas foi fazendo terapia que eu entendi que esse é um processo de refúgio meu, que é um processo que me ajuda a lidar com o dia a dia, que me ajuda a lidar com os meus problemas. Então eu não precisei extrair essa minha infantilidade, eu precisei entender ela e começar a me desenvolver junto com ela, entendeu? Aí eu sempre me senti muito sozinho, principalmente depois da adolescência. Tá de loading? Cara, eu te falo, eu tinha milhões de amigos e a solidão, inclusive, que vai ser o próximo tema de podcast, que é o que eu vou falar, me acompanham a vida inteira, velho. Tem dias que eu acordo que eu me acho que sou a pessoa mais sozinha do mundo, a pessoa mais desacompanhada do mundo, e às vezes me dá uma profunda vontade de chorar porque eu me sinto sozinho, como se eu não tivesse ninguém, e muitas vezes eu tenho as pessoas, mas ao mesmo tempo eu sinto como se eu não tivesse. Inclusive, solidão é o tema do próximo podcast que eu vou gravar na sexta-feira que vem. Então já te convido, inclusive, para assistir, para a gente trocar uma ideia sobre isso aí. Tipo, quando eu era adolescente, sinto que foi até bom para mim essa característica, já que eu me sentia melhor que todo mundo, mesmo sendo, sei lá, excluído da escola. Então, eu sempre tive um problema em lidar com isso, porque eu sempre me senti muito... como eu falei para você, eu sempre tive uma grande necessidade, e isso é algo que eu vou falar na discussão sobre solidão. Eu sempre tive uma necessidade de me sentir pertencente. Então, como que eu fazia isso? Tentando ser o melhor em tudo. Porque na minha cabeça era assim, se eu for o melhor, eu vou ser reconhecido, e se eu for reconhecido, as pessoas vão me amar mais. E isso, sim, na verdade, me atrapalhou demais em vários relacionamentos. E quando eu falo relacionamentos, tá? Eu quero que vocês entendam relacionamentos no sentido amoroso e no sentido amistoso. Então, com amigos, com amigas e com namoradas, tá? E isso, assim, me atrapalhou demais, velho. Me atrapalhou pra caramba na minha adolescência, me atrapalhou já um pouco, assim, no meu processo de jovem adulto. E tudo por conta dessa necessidade que eu tinha de provar para o mundo que eu era bom e que eu dava conta de fazer as coisas exatamente para não me sentir tão sozinho.
Tela de loading de novo, mesmo não sendo popular essas coisas, minha falta de empatia meio que gerou um comportamento sociopata. Mas, de certa forma, isso me protegeu. Então, a gente precisa também entender, às vezes, que a gente tem um conceito de sociopatia. Eu lembro quando eu assisti Dexter pela primeira vez, eu cheguei a me considerar um psicopata, ou um sociopata em algum grau. Por quê? Porque eu me identificava com muito das coisas que ele falava, muito das coisas que ele fazia. Não, obviamente não matar pessoas, né, que eu nunca matei ninguém, mas com o afastamento das pessoas, com... Fala, Ruela, meu lindo! Com o lidar com as pessoas no dia a dia. Então, assim, eu lembro que eu me identificava demais com ele nesse sentido, e eu cheguei até a ficar com medo. Eu falei assim, gente, será que eu tenho um problema mental, assim, no sentido de chegar a ser sociopata? E eu percebi que, na realidade, não. Tinha muito mais a ver com o meu processo de depressão, com o meu processo de crise de ansiedade, que realmente me levava a pensar essas coisas, mas que na realidade eu afastava as pessoas, ou eu achava que eu afastava as pessoas e que as pessoas eram afastadas de mim, por um problema de aceitação que eu tinha sido criado na minha infância, com os meus problemas relacionados aos meus pais e à minha criação. E tudo isso vinculado, dentro dessa vinculação, acabei gerando uma necessidade de aprovação que eu exteriorizei para as outras pessoas. Pessoas que não tinham nada a ver com isso, meus amigos, as relações interpessoais que eu tinha, entendeu? Então, tudo isso muito vinculado a essa necessidade de aceitação que eu tinha. Tela de loading novamente. Tipo, com a minha namorada, que eu realmente amo ela, mas no começo eu realmente tinha dificuldade em sentir. Então, só o fato de você amar alguém já prova que você não é um sociopata, porque o sociopata ele é incapaz de sentir empatia por qualquer pessoa, inclusive, muitas vezes por animais, tá? É por isso que eu falo que às vezes a gente confunde o nosso desapego ou o nosso afastamento das pessoas com essa realidade, tá? De um sociopata. A Ruela... Pedrão, seja bem-vindo aí, boa noite. Acabou já a parte do podcast. Agora eu estou gravando ainda, porque eu vou colocar essa parte no YouTube, tá? Tela de loading novamente. Eu também, com a minha mãe e meu pai, sempre fui muito distante, nunca consegui me conectar. Na verdade, às vezes, eu acho que essa é a dupla que a gente mais tem dificuldade em se conectar, né? Que é os nossos pais, porque muitas vezes a gente acha que eles não vão nos entender, que eles não vão conseguir compreender ou nos receber de uma forma clara, e às vezes também, na verdade, são barreiras que a gente cria. Ou não, tá? A gente também tem que parar de aceitar o papel de que os pais nunca erram, porque pais erram sim, erram inúmeras vezes, em inúmeras coisas, e muitas vezes por falta de terapia, muitas vezes por falta de tratamento da parte deles. Tela de loading, novamente, tem uma diferença na real. Amar não é um sentimento, e sim um comportamento, pelo menos na minha definição. E amar, de fato, eu amo as coisas, mas sempre tive esse problema de empatia mesmo. Sim, eu concordo. Tanto que amar é um processo de relação que você desenvolve após você, inclusive, ser apaixonado por algo. E a paixão, sim, seria o sentimento. Por isso que amor é muito mais profundo, porque amor não tem a ver com algo que você sente momentaneamente. Amor é algo que você constrói e que, teoricamente, pode sim durar uma vida inteira, seja o amor por algo ou por alguém. Por quê? Porque o amor é uma construção, é uma relação que você tem com algo ou com alguém que você vai desenvolver e que você vai conseguir nutrir e vai conseguir resolver ao longo do tempo. E, cara, sobre as brigas na escola, meu velho, isso aí, infelizmente, ia acontecer demais. Eu sempre fui uma pessoa, igual eu falei, que mesmo tendo os meus problemas de ser tímido, e igual eu falei, apesar de não parecer, eu sempre tive uma facilidade em lidar e em me adaptar aos ambientes que eu estava. Então, sempre consegui me adaptar, às relações sociais onde eu estava inserido. Na escola, no trabalho, eu sempre consegui lidar muito bem com todo mundo. E isso facilitou eu criar esses laços, que muitas vezes eram laços que, por mais que eu quisesse que fossem reais, como eu já te falei, muitas vezes eu acabava me sentindo sozinho, como se realmente, mesmo rodeado de pessoas, não tivesse ninguém perto de mim. E galera, eu acho então que é isso. Agradeço muito, porque senão o vídeo para o YouTube também vai ficar longo. Eu quero deixar ele entre 50 minutos e 60. Obrigado a todos que participaram. Tela de loading.
cara, muito obrigado por ter colado, muito obrigado de coração por ter participado. Cara, já te convido para o episódio da próxima semana, que, como eu te falei, vai ser sobre solidão. Acredito que você vai gostar e espero você aqui nos outros dias também. Durante a semana eu costumo abrir lives para jogar. E tamo junto, galera. Muito obrigado a quem ficou até agora. O Kika, que você conversou comigo, a gente interagiu. Obrigado a Isa, obrigado ao Pedro que esteve aí também. Muito obrigado por vocês estarem comigo, tá bom? Gente, ó, beijo do gordo e uma ótima noite a todos, um bom descanso e um bom final de semana. Fui!